Alô, pessoal, amigos e amigas, estamos juntos em mais um pós-jogo aqui do Conversa de Torcedor para vocês e falando sobre a seleção brasileira, meus amigos. O que aconteceu com a nossa seleção, meus amigos? O que aconteceu com a nossa seleção brasileira? Empatou sem gols contra a equipe da Costa Rica em 0-0, não superando a retranca da Costa Rica, né, a seleção brasileira. O Vini Júnior não fez uma boa partida na última segunda-feira lá de Surfers Stadium, lá na cidade de Los Angeles. Então, meus amigos, é um detalhe muito importante para a gente discutir sobre isso. E nós vamos estar aqui falando muita coisa que está acontecendo no futebol nessa seleção brasileira, que principalmente temos aí nesse. Qual será o futuro da seleção brasileira, né? Que teremos o jogo nesta sexta-feira contra o Paraguai. Essa é a dúvida. Será que vamos ver essa seleção brasileira? O que pode acontecer? Mas vamos ver o que vai acontecer aí nessa história. Mas antes disso, já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Ainda não? Então se inscreva no nosso canal do YouTube, compartilhando os nossos vídeos, ativando o sininho das notificações, repito, ativando o sininho das notificações. Também deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalece o nosso trabalho e também acompanhando pelas redes sociais do Conversa de Torcedor. E não esquecendo, em terça e quintas-feiras, terça e quintas, sempre a partir das 18 horas com vocês, terça e quintas, 18 horas aqui no YouTube, e também aos sábados, o nosso programa ao vivo às 11 da manhã pela Rádio INSC 98.7 FM, a onda que chega ao seu coração. Acompanha pelas redes sociais do nosso Conversas Torcedor no YouTube do Conversas Torcedor, também acompanhando pelo site radioinsc.com, pela Rádiosnet, também acompanhando pela DAI 98.7 FM para você. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todos vocês pelo carinho de sempre. E falando sobre a seleção brasileira, né? Começou a Copa América de uma maneira decepcionante, né? Assim, empatando o jogo contra a equipe do time da Costa Rica, não superando a retranca da equipe da Costa Rica, e que até comemorou esse empate, né? Para falar a verdade, a gente tem que falar aqui sobre isso, em que o Dorival Júnior segue invicto na equipe da seleção brasileira, com os três empates e duas vitórias, são 5 jogos de invencibilidade, e foi a primeira vez que a seleção brasileira de futebol empatou com a equipe da Costa Rica na história do confronto, né? Pela primeira vez na história. E aí, meus amigos, é uma das histórias aí que era o termo faz-me rir da seleção brasileira em termos de organização do futebol brasileiro, né? Diga-se passagem por conta disso. Diga-se passagem, né? Por que eu estou falando isso? Porque há muito tempo tem essa situação, né? Porque o time do Dorival Júnior, aqui do jogo aí de segunda-feira, tentou, né? Tentou conseguir, né? Pressionar, mas parou na retranca da equipe da seleção da Costa Rica, que se defendeu praticamente com 8 jogadores dentro da área o tempo inteiro. O tempo inteirinho. Inteirinho. Por isso, a seleção brasileira chegou a balançar as redes com o gol do Marquinhos no primeiro tempo, no lance que teve impedimento dos zagueiros, as equipes somaram os primeiros pontos, a Colômbia venceu nessa primeira rodada pelo placar de 2-1 contra o Paraguai, e era praticamente ataque contra a defesa, porque você vê que o domínio da seleção brasileira em posse de bola, mas nem se transformou isso, não transformando nesse posse de bola da seleção, nem assim, não transformando aquilo que tem aí na posse de bola em chances claras de gols. E a Costa Rica tinha a estratégia claríssima nessa história toda, que é de se defender para tentar segurar com o máximo de jogadores da área possível, com o máximo de jogadores da área, né, da área possível dentro do seu campo, do campo de defesa. Então, dificultando a vida dos pontas do Brasil. E o Vini Júnior que pouco fez, principalmente, né? E na segunda etapa, até do time do Brasil, teve aí no primeiro tempo o gol do Marquinhos, né? O melhor momento da partida, né?
do time da seleção brasileira, inclusive, foi o gol do Marquinhos, que teve aí na cobrança de falta do Rafinha. O lance foi invalidado por conta de impedimento. E na segunda etapa, o Paquetá até botou uma bola na trave, né? Do chute do Paquetá, né? O Paquetá botou até a bola na trave, mas não conseguiu, né? Não conseguiu, né? Passar pela retranca e também pelas defesas do goleiro. Ou melhor dizendo, parou nas defesas do goleiro Siqueira e também na retranca, parou nas defesas, né? Do goleiro Siqueira e também do time da equipe do time da seleção, né? Da seleção costa-riquenha, né? Então, meus amigos e minhas amigas, a seleção brasileira, minha gente, pressionou na reta final e não conseguiu, né? É, ultrapassar a defesa do time da Costa Rica. Então, e também do Siqueira, né, goleiro, né? E também a reação do Neymar, que não acreditou na substituição também do Vini Júnior, quase na metade do segundo tempo, inclusive também, em que estava assistindo em um dos camarotes, né? Em um dos camarotes, né? Com os amigos, inclusive. Mais meus amigos. E também teve uma confusão do Vini Júnior com o Mitchell, da seleção da Costa Rica, né? Que reagiu dando um tapa, né? No peito do adversário, né? Que teve aí, que o camisa 7 estava sendo segurado pelo Mitchell, que reagiu dando tapa no peito do adversário. Logo, outros jogadores se aproximaram e separaram os dois. Então, meus amigos, tem que ver uma situação do futebol brasileiro que certamente o futebol brasileiro precisa ser reformulado o mais rápido possível. Precisa ser reformulado o mais rápido possível, que a gente sabe que não é fácil. Infelizmente, o futebol brasileiro está em baixa. Temos que recuperar o nível, temos que recuperar a recuperação do futebol brasileiro em tese de melhor time, a melhor seleção, o melhor futebol do planeta. Esse é o fato, certo? Teremos o jogo contra a equipe do Paraguai às 7 horas da noite de sexta, né? Sexta-feira agora, às 7 horas, às 10, lá em Las Vegas. Lá em Las Vegas, inclusive, que a gente vai acompanhar esse jogo, a gente vai acompanhar essa partida. Então, esse é o momento que a seleção brasileira precisa mudar. Não só dentro de campo, mas também fora dele. Porque temos aí muitas situações, problemas extracampo que temos aí que nós conhecemos. Então, nós precisamos entender o que é uma mudança do futebol brasileiro, que é a maior paixão do torcedor, a maior paixão do torcedor verde e amarelo. Então, esse é um detalhe, porque isso não é de hoje, assim, não é de hoje que eu estou falando isso aqui, não é de uma maneira que está acontecendo, né, de agora, é de muito tempo, né? Mas isso tem que mudar dentro de uma forma que tem que acontecer. Então, meus amigos, esse é um dos motivos que tem que mudar. Mas vamos ver o que vai acontecer, né? Meus amigos e minhas amigas, estamos encerrando o nosso pós-jogo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia de sempre. Muito obrigado a você que nos acompanhou em mais um pós-jogo. Se inscreva, compartilhe nossos vídeos, deixando aquele like que ajude mais o nosso crescimento do canal do YouTube, também fortalecer o nosso trabalho, ativando o sininho das notificações para você receber nossos vídeos em tempo real e também acompanhar para as redes sociais do Conversas de Torcedor. E não esquecendo que estamos aí no YouTube, terças e quintas, 18 horas, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor Notícias, no canal do YouTube do Conversas de Torcedor, e também aos sábados ao vivo, a partir das 11 na rádio Nossa Senhora Copacabana 98.7 FM, a onda que chega no seu coração, no YouTube do Conversas de Torcedor, também nas plataformas digitais, da rádio NSC.com, pela Rádio Nest, também acompanhando também pela Rádio NSC 98.7 FM, Rádio Nossa Senhora de Copacabana, para você que está nos acompanhando, para falar tudo sobre futebol carioca, na Eurocopa, também na Copa América. A Copa América está aí se iniciando, a Copa América se iniciou, a Copa América iniciou, né? Iniciou a Copa América, inclusive, para a gente estar acompanhando com todas as emoções do futebol, para você que está acompanhando na programação. Muito obrigado a todos vocês pela companhia. Fique com Deus e até o próximo pós-jogo aqui do Conversas de Torcedor. Falou, galera!